Olá, aqui J.C. Gomes, sou escritor e poeta em Itaboraí. Eu comecei a escrever meu primeiro livro em 2016. Na verdade, eu sempre escrevi. Há muitos anos que eu venho fazendo anotações e de vez em quando eu dou uma procurada e acho nas minhas coisas ali escritas muitas coisas, e aí eu digo assim, penso comigo mesmo, poxa, eu já escrevi há muito tempo, mas nunca me dei conta disso. Escrevia por escrever. Mas em 2016 eu resolvi contar uma história que chama-se Memórias de uma Vida, Anos no Deserto, que se baseia na minha própria história, na minha própria vida. E depois de pronto, como rascunho, eu mostrei para algumas pessoas e todos gostaram muito e eu resolvi publicar. E aqui está ele, Memórias de uma Vida, Anos no Deserto, que algumas pessoas me mandaram um feedback gostando muito, dizendo que foi muito interessante, porque se identificaram muito com a história, por ser uma história comum, né, de um brasileiro comum. Depois eu escrevi Pregações, Alimento para a Sua Alma. Esse livro fala sobre 50 pregações que eu reuni durante um ano e que tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas que têm lido, têm gostado muito desse livro. São os meus 2 livros físicos. Eu tenho mais Poesias no Fundo da Alma, que é um livro de poesias que contém aqui 24, parece que 24 poesias. Só que a primeira poesia, a que dá abertura ao livro, ela tem 12 páginas. Então é um livro que eu tive que colocar uma quantidade menor de poesias para não ficar um livro muito grosso, muito cansativo, com muitas páginas. Mas eu já estou escrevendo o segundo volume 2, com uma quantidade maior de poesias, por serem poesias mais curtas. Depois eu escrevi esse aqui, Amor Sem Limites. Esse é um conto que fala de um casal que viveram apaixonadamente uma vida perfeita, e quando ela faleceu ele não se conformou com a partida dela, e ele começou a entrar em depressão, em parafuso, até que ele resolveu ir atrás dela, aonde ela estava, no céu. E aí ele fez o que? Ele entrou para uma aula de balonista, aprendeu a pilotar balão de ar quente, e foi atrás dela, encontrar com ela. E se encontrou com ela, né? E aí eu não posso dizer toda a história, porque só lendo o livro para poder saber, mas muito interessante. Depois eu escrevi esse aqui, Davi, o Guerreiro de Deus. Eu gosto muito de ler a Bíblia, e estudando a Bíblia, estudando sobre Davi, eu vi que Davi, as pessoas falam de Davi como um garotinho, um homenzinho pequenininho, fraquinho, que enfrentou um gigante absurdamente grande, de 3 metros de altura. Por ele ser pequenininho, o gigante acabou sendo muito maior do que deveria. Mas na verdade não é nada disso. Davi era um jovem, guerreiro, de boa aparência, que foi preparado por Deus para ser rei. Então Deus já vinha preparando ele por trás das malhadas para ele ser um guerreiro, um lutador, e ele não era um fraquinho, coisa nenhuma não. Golias era um gigante sim, um dos gigantes remanescentes da época em que viviam os gigantes na terra. E não só esse Golias Davi matou, mas Davi matou outros gigantes. Existiram pelo menos 5 gigantes, e eu conto essa história aqui. Depois eu escrevi Missões, uma missão quase perfeita. Aqui eu conto a história de como é a vida de um missionário nos países onde não se aceita o cristianismo, como os países da janela 1040, que o cristianismo não é bem visto. Então lá os missionários têm que viver muito secretamente, e quando são descobertos são perseguidos. Então o missionário não é
um camarada que se prontifica a sair por aí fazendo viagens e passeando. Depois eu escrevi esse aqui, Eric e Rose. Rose, porque esse aqui conta a história de um casal que se conheceu através do WhatsApp, viveram um romance virtual, até que eles resolveram transformar, trazer esse romance para a realidade. E viveram um romance tão bom quanto o virtual. Foram muito felizes juntos em pouco tempo. Eles criaram muito tumulto, muita confusão no relacionamento deles, e eles, infelizmente, o final foi trágico. Depois eu escrevi esse aqui, Alfa e Ômega. Esse livro é um livro um tanto polêmico, que é um livro que eu conto como eu vejo a criação de Gênesis a Apocalipse através da minha visão. E, claro, eu coloquei fábulas, eu coloquei fantasias, né, na história, e acrescentei assuntos relacionados a outros livros, como o livro de Jazar, o livro de Enoque, a Bíblia Sagrada, as escrituras hebraicas, e outros livros mais. E assim eu criei a minha própria história a respeito de como eu vejo a criação do mundo. Depois eu escrevi como escrever o seu primeiro livro. Por quê? Porque algumas pessoas me pediam para escrever, para me contar como é que eu aprendi a ser escritor, se eu não tinha nada a ver com isso. Eu trabalhava como técnico de manutenção, eu trabalhava na área técnica, na área de reformas e construção e elétrica e instalação de segurança eletrônica. Enfim, todas essas áreas não tinha nada a ver com escrita. Mas como eu lia muito, porque eu fazia muitos cursos, sempre fiz muitos cursos, então automaticamente eu peguei o gosto pela leitura. E eu comecei a ler, e aí eu vi que eu também era capaz de escrever. E aí eu resolvi contar como é que eu fiz para aprender a escrever meu primeiro livro, e aqui nesse livro que eu conto. Esse livro aqui é As Histórias que Contamos. Esse livro eu escrevi em parceria com a Francis Souza Cruz, que é uma escritora lá de Manaus. Ela me convidou para ir para Manaus, eu fui para o Amazonas, fiquei 2 meses no Amazonas, na casa dela, eu hospedado com ela e o esposo dela, que me receberam muito bem. Foram pessoas muito importantes na minha vida, e nós escrevemos esse livro juntos, eu e ela. E lá no Amazonas eu conheci muita coisa, eu conheci os rios Negros e Solimões, andei de barco, via o Encontro das Águas, conheci o Teatro Amazonas, conheci aldeias de índios, visitei aldeias de índios, viajei pela estrada que corta um dos trechos da selva amazônica, indo para Manacapuru. São 100 quilômetros de estrada, eu viajei dirigindo, eu mesmo dirigindo o carro lá, e conheci toda a Manaus, e foi uma experiência muito boa. Eu trouxe inclusive material que eu estou fazendo outro livro, estou escrevendo outro livro. Eu também escrevi esse aqui, Primeiros Passos para ser um técnico em manutenção. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu sempre trabalhei com manutenção, como eu disse agora há pouco, então eu achei por bem que eu poderia orientar outras pessoas a como eles se tornarem um técnico. E esse livro, ele conta isso. Esse livro todos esses aqui são e-books em formato digital. Esse aqui é o que é do marketing digital, porque ao me envolver com a internet, eu acabei conhecendo o marketing digital e gostei muito do marketing digital. E aprendi um pouco, não muito, mas aprendi um pouco. E o pouco que eu aprendi, eu resolvi botar aqui para me responder. Algumas pessoas me perguntavam o que é marketing digital. E então eu falei, então vou te explicar para vocês. E escrevi um livro. Esses livros aqui também estão tudo em formato de e-book. Esses dois estão na Hotmart. Para me encontrar meus livros na Amazon, esses livros que tem uma página chamada Carlos Gomes,
que contém 4 livros, e tem uma outra página que é JC Gomes, que contém 5 livros. Então é só procurar por esses 2 nomes, Carlos Gomes ou JC Gomes, que vai encontrar meus livros lá. Eu tenho uma página, eu tenho uma página, né, no Instagram, que é @escritor_JC_Gomes. Lá eu tenho meus livros em PDF. Se alguém se interessar em querer conhecer minha obra mais barato, inclusive, fala comigo que eu envio em PDF. E sai por R$10 cada livro em PDF. Eu gostaria de ler uma poesia para concluir esse trabalho, esse vídeo, que se chama Guerra ou Paz. Escrevi ele por causa de um pedido de um amigo lá de Madrid, na Espanha. Ele perguntou se eu não poderia escrever alguma coisa sobre a guerra, sobre o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Claro que serve para todas as guerras. Diz assim: afinal, qual motivo está por trás? O dinheiro, o poder ou somente a maldade que lhe satisfaz? O homem está sem o horizonte, não sabe mais o que fazer, só quer ocupar os montes para o seu bel prazer. Desde os tempos antigos, tudo foi sempre assim. Poder e ganância, ninguém mais responde por si. Depois da conquista, esquecem as dores causadas e sorriem como se a dor do derrotado fosse nada. Não consigo entender essa louca razão. Todos querem ser felizes, mas com guerra, não. Pois conquista pode ser através de uma simples competição. Se perder, leva o prêmio em questão, mas sem dor e sem aflição. Em tempos de guerra, crianças não sonham mais, pois sobreviver é o que precisam, sem olhar para trás. Fingem que está tudo bem, pois todos vão perder mesmo, e melhor é não se envolver nos sentimentos e nem na dor de ninguém. Afinal, será que juntos novamente estarão? Ou só lembranças e horrores pelas suas cabeças passarão? Não consigo entender a razão, pois em outras épocas e lugares, pedaços de terra foram comprados com dinheiro na mão, e não com bombas e canhão, deixando perplexos o povo por causa de um pedaço de chão. Já não tem lógica gastar dinheiro com munição quando tem gente querendo, para matar a fome, um pedaço de pão. Não está fácil pensar em algo sobre essa situação, pois me pediram para fazer uma poesia da guerra em questão. Mas como posso poetizar vendo tanta dor do irmão? Sofrimento e tristeza é o que tenho em mão. Não posso fazer poesia alegre, pois vendo o horror que uma guerra faz a toda uma nação. Não sou um ingênuo para pensar em uma solução sem que sangue escorra por todo o chão. Mas penso que uma boa conversa de homens com sabedoria diminuiria essa fadiga que causa a maioria que não tem como se defender, esperando o momento de morrer. Afinal, liderança deve estar na mão de quem tem coração, pois o que deve importar é a felicidade da nação, principalmente pensando na outra geração, pois precisam dar continuidade às coisas boas que os de boa fé pensaram para a nação. Pois Deus deixou a terra para os que pensam no irmão, não só dos que passaram ou dos que estão, mas principalmente dos que passarão. Mas como farão isso se constroem bombas que somente uma causam uma grande destruição? E todas as vidas se vão. Que estupidez! Será que não pensam que nem eles ficarão para começar outra vez? Depois de tanta ciência, a sabedoria do homem só lhe trouxe insensatez. Que Deus tenha misericórdia de nós, que somos o pó da terra, mas não amantes de guerra. JC Gomes, poeta. Muito obrigado, eu estou concluindo esse vídeo, agradecendo a todos aqueles que ouvirem, que assistirem, e digo que se tiver interesse no meu trabalho, só procurar nesses endereços que eu falei aí. Instagram, escritor JC Gomes.
e Carlos Gomes, página na Amazon, e JC Gomes, página 2 da Amazon. Aí vocês vão encontrar meus livros. Muito obrigado a todos. Boa noite.